Olá, meus queridos alunos virtuais, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos analisar essa redação que eu fiz sobre o tema O suicídio entre os jovens brasileiros. Como enfrentar esse problema? É um tema que tem sido bastante cotado, como possível tema da redação do PAS 2020. Então, vamos lá. Coloquei como título uma citação, Mais amor, por favor. Empatia para combater o suicídio de jovens no país, com letra maiúscula porque me refiro ao Brasil. Um ato extremo que sempre causou espanto, o de tirar a própria vida, surpreende ainda mais quando ocorre entre jovens. Desde meados do século XIX, sob influência do romantismo, até a contemporaneidade, com a hegemonia da internet, a juventude tem sido vítima desse fenômeno social. Nosso país, representado quase sempre como alegre, vê os índices de suicídio crescerem. Soluções para o problema passam pela reavaliação das relações interpessoais. No século XIX, houve uma grande onda de suicídios de jovens na Europa, atribuída, entre outras coisas, à imitação do personagem Werther, de Goethe. Nessa época, o sociólogo Émile Durkheim analisa a questão e conclui que a falta de integração do indivíduo com os grupos sociais, sejam religiosos, domésticos ou políticos, é fator preponderante para a perda do sentido da vida. Assim, o isolamento da pessoa, especialmente do jovem, torna-a alienada da realidade e, por consequência, mais vulnerável. Então, aqui eu coloquei uma frase um pouco geral, que já começa a definir do que eu estou falando. Fiz uma alusão histórica, do início da preocupação da sociedade com esse tema, puxando já para os dias de hoje, porque no desenvolvimento vou fazer uma comparação, entre o século XIX e os dias de hoje. E, por fim, eu coloco a situação atual do nosso país e a minha tese, que as soluções para o problema passam pelas relações interpessoais que têm que ser repensadas. Então, esse primeiro parágrafo de desenvolvimento foi para falar do século XIX, já traz aqui uma referência literária e uma referência da sociologia. Então, agora eu vou falar um pouco, vou avançar um pouco na história. Desde então, observa-se um aumento desse distanciamento dos indivíduos. Sempre que você usa desse, você está relacionando com algo que foi dito anteriormente. Então, aqui em cima eu falei que o Durkheim apontou a falta de integração do indivíduo, como fator preponderante. Então, aqui eu retomo, só que com outra palavra. Distanciamento dos indivíduos, sobretudo jovens, para não sair do tema, em relação à família e aos grupos. Nos anos 60, em que o conflito de gerações se acentua e a família tradicional é questionada, a escritora Lígia Fagundes Telles cria o personagem André. E eu procurei falar cria o personagem para diferenciar o momento em que eu falo da realidade e o momento que eu falo da ficção. Um jovem ex-seminarista, aqui acabou faltando uma sílaba, que acaba cortando os pulsos após um relacionamento confuso e frustrado. Aqui eu não quis entrar em muitos detalhes da obra, Na realidade do século XXI, tais angústias se expressam principalmente pelas redes sociais, nas quais se disseminam práticas funestas, como no desafio da baleia azul, composto por várias etapas até o suicídio, ou no caso de um jovem maranhense que transmitiu sua morte no Facebook recentemente. Então, nesse parágrafo, eu quis continuar minha narrativa histórica, trazendo aos poucos, para a nossa realidade e citar elementos atuais, como
esses casos muito tristes, né, desse desafio e da morte de um jovem, né, de 19 anos que ocorreu em Imperatriz, mas da qual eu procurei não colocar muitos detalhes. Diante dessa realidade, faz-se necessário repensar as relações humanas. Então, aqui, além do elemento coesivo, novamente, né, faz-se necessário, eu coloco a retomada da tese. Falei lá em cima, né? Reavaliação das relações interpessoais. Aqui ocorre uma paráfrase. Repensar as relações humanas, familiares, de amizade, de trabalho, etc., a fim de estabelecer vínculos mais significativos. Já que o Durkheim falou, né, como nós vimos, que é a falta desses vínculos que ocasiona a perda do sentido da vida. Pode-se estimular nas associações de bairro e nas escolas a formação de grupos de interesse que levem à troca presencial de experiências. Aqui eu quis reforçar o argumento, né? E também inserir uma pequena solução, não tão detalhada como no Enem, mas uma pequena solução. Dessa forma, teremos uma sociedade mais empática e disposta a lidar com as dificuldades próprias da juventude. Que o lema do mais amor, por favor, ultrapasse as redes sociais e atinja a realidade do dia a dia. Então, nesse final, eu inseri mais uma expressão conclusiva. Tentei construir uma frase de efeito, né, para terminar o tema. Utilizei o termo juventude para não repetir jovens. E aqui eu fiz uma circularidade do texto, né? Eu retomei o que estava no título para que ele faça mais sentido, né? Então, aqui se observa que é um lema, né? Que é difundido nas redes sociais e que ele deve se tornar mais palpável, então. Lembrando que dia a dia não tem mais hífen, né? De acordo com o novo acordo ortográfico, segundo o novo acordo ortográfico, tá certo? Então, nessa redação eu procurei reunir todos os elementos mencionados nos vídeos anteriores e espero que tenha ajudado de alguma forma para que vocês produzam as redações de vocês, tá? Se vocês quiserem que eu corrija, é só mandar no e-mail que vai estar na descrição do vídeo. Bora escrever redação sem receio. Tchau, tchau!